Tá cansado daquela internet lenta que trava e não chega em todos os cantos da sua casa? Com a Link Telecom você navega sem limites, joga online, maratona suas séries favoritas e ainda garante benefícios exclusivos como Disney+, HBO Max e muito mais. Chegou a hora de aproveitar a internet mais premiada do estado. Assine agora pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom. Conexão em todos os sentidos. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta sexta-feira, onde nós trazemos as informações com o oferecimento da Link Telecom, a sua provedora de internet em Goiás. Falou internet, falou Link Telecom. Galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo de amanhã. Eu já tô entrando meio que no modo de férias, né? Amanhã, se o Goiás ganha, a gente volta com aquele ímpeto, com aquela vontade, com aquela raça pra cima desse time, com as atenções voltadas pro Goiás. Se perde, a gente entra de férias, né? O Goiás pode entrar de férias no campeonato amanhã, jogo decisivo. Talvez o jogo mais importante da temporada, uma temporada essa que o Goiás acumula fracassos, né? O Goiás acumula aí resultados negativos, Copa Verde, Campeonato Goiano, clássicos, tudo que o Goiás podia humilhar o seu torcedor durante a temporada foi feito com sucesso. Os jogadores atenderam tudo e humilharam realmente o torcedor esmeraldino. E amanhã talvez o Goiás tenha a última oportunidade de dar um alento ao coração do torcedor esmeraldino, vencendo essa partida, voltando aí na briga pelo G4, voltando na briga pela Série A, e amanhã todos os corações esmeraldinos estarão pulsando em uma só conexão, né? No jogo do Goiás contra o Criciúma. Amanhã várias mudanças, já não é novidade para ninguém que o Goiás vai promover, o técnico Fábio Carilli irá promover várias mudanças para a partida contra o Criciúma. Talvez a mais importante delas sejam a mudança do Messias, jogador que foi titular absoluto e errou absolutamente em todos os jogos em que jogou com a camisa do Goiás esse ano. Eu não me recordo de uma partida em que o Messias tenha ido bem dentro dessa Série B e que o Messias não tenha errado. Errou praticamente em todas as partidas, deve ficar no banco de reservas. Luiz Felipe deve assumir a titularidade ao lado de Lucas Ribeiro, que inclusive vem fazendo boas partidas. Então, a zaga a gente pode cravar Lucas Ribeiro e também o Messias. As laterais também a gente pode cravar. O Moraes vai para o banco, perde posição também pelas partidas horrorosas que fez, principalmente a última partida, onde tomou 3 bolas nas costas que resultaram em 3 gols contra o Goiás. Moraes então sai para a entrada do Lucas Lovatti, que recuperado de lesão, tinha uma lesão estimada em 6 semanas, retorna com 3, anteciparam o retorno, até porque precisa muito, não tem outra opção. O Danilo, que vem treinando muito bem, vem caindo nas graças do professor Fábio Carilli, fica como opção no banco de reservas. Inclusive acredito que possa até ter oportunidade nos minutos finais, à frente do Moraes, inclusive, para essa partida contra o Criciúma. Então, na lateral esquerda também, nenhum segredo, Lucas Lovatti. Na lateral direita também, nenhum segredo, vai ser mesmo o Caio, porque o Lepo ainda está em recuperação. Lepo deve voltar contra o Atlético Paranaense mesmo sem condições, tá, gente? O Lepo sofreu uma lesão grau 2. Se fosse para contar mesmo, seriam umas 3 semanas no mínimo, né? E o Lepo deve ficar ainda à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas ainda não estaria pronto. Vai voltar no sacrifício. Reta final de campeonato é isso. Precisa ir para o jogo e depois nas férias faz os tratamentos necessários aí. No meio-campo fica a grande incógnita, né? Mas eu acredito que ele jogará, né, ali de volante, Marcão ou Gonzalo, né?
mostrou na última partida que gosta do Marcão, porque tinha o Gonzalo como opção. Inclusive o Gonzalo é um jogador que já jogou com ele, com o Carille, ele poderia muito bem ter colocado, então não colocou. Deve ser a preferência dele, o Marcão na volância. No meio campo ali, eu não sei o que acontece. Até é difícil explicar a permanência do Juninho, porque ele não tá jogando absolutamente nada, mas deve ser opção. Juninho deve ser opção ali no meio campo. Eu acredito que é a entrada do Gava e do Brian. E no ataque fica ali uma incógnita somente em quem irá jogar, porque ele vai entrar com o Wellington Rato. O Wellington Rato não vai jogar mais no meio campo, esquece. Isso foi uma fala do professor Fábio Carille. Rato vai ser utilizado como atacante mesmo, lado de campo, deve jogar no lado esquerdo, o Rato, como já jogava antigamente no São Paulo, no Atlético, então vai jogar ali na ponta esquerda. Na ponta direita fica ali a incógnita. Eu ainda acredito que ele vai com o Jajá e o Anselmo Ramon lá na frente. Então eu acho que o trio de atacantes do Goiás deve jogar com 3 atacantes, será o Wellington Rato, Jajá e Anselmo Ramon. O meio campo fica aquela baguncinha ali, infelizmente, difícil prever o que o treinador Fábio Carille vai fazer para essa partida, mas é mais ou menos esse o time que enfrenta o Criciúma, tá? Ainda acredito que ele vá com o Jajá, até porque muitos torcedores criticaram o Jajá na última partida, mas o Jajá na última partida contra a Chapecoense foi a única válvula de escape do time do Goiás, a única, apesar de não finalizar bem, foi a única válvula de escape, o único jogador que era acionado praticamente o tempo todo, o tempo inteiro o Jajá era acionado na partida, o Goiás só tinha uma jogada, pega a bola, dá chutão pro Jajá, Tadeu pegava a bola, tentava fazer ligação direta pro Jajá, então eu acredito que o Jajá continue nesse ataque do Goiás, apesar da gente ter boas opções. O Pedrinho, fica uma dúvida, não sei se o Pedrinho tá nesse palio aí não, até porque eu acho que ele vai priorizar muito a velocidade, então nesse palio aí fica Jean Carlos e Jajá brigando por essa posição ao lado do Wellington Rato, né, para formar esse trio de ataque aí, Rato, Anselmo, Jajá ou Jean Carlos. Jean Carlos, pra mim, é titularzaço. Eu, na minha humilde opinião, não sei se os torcedores vão concordar, eu sacaria o Rato também desse time. Eu não gosto do Rato. Eu acho que é um jogador que voltou com uma preguiça enorme, né, pra jogar aqui em Goiás. No Atlético a gente não viu o Rato com tanta falta de vontade. Acho que falta muito ali o Rato, fora de forma. Então eu entraria com um ataque rápido, né, mas não acredito que isso vai acontecer. Eu entraria ou com Jean Carlos e Pedrinho, né, os dois, um de cada lado, e o Anselmo centralizado, ou com Jajá e Pedrinho, ou Jajá e Jean Carlos, velocidade e rejuvenescer esse time do Goiás. Eu acho que o Goiás é um time muito velho, né? Se você for olhar a média de idade do Goiás, é um time muito velho, então precisa dar uma mudada, precisa dar uma modificada nisso aí para poder dar mais pulmão pro Goiás. Com 16, 20 minutos, você vê que o Goiás não tem preparo físico nenhum. O time tá pisando na língua, né? Então precisa aumentar a velocidade, rejuvenescer o time, porque contra o Criciúma é um jogo muito difícil. O Criciúma que joga no mesmo esquema de 3 zagueiros que a Chapecoense jogou aqui na Serrinha, só que ele é muito agudo quando vai no ataque, principalmente nas bolas paradas. Aí fica um alerta pro Goiás, analisando aí o jogo do Criciúma, bolas paradas e jogadas ensaiadas. O Goiás tem que tomar muito cuidado com isso. O Criciúma tem algumas jogadinhas manjadas, né, que arrebentam com o adversário. Você sabe aquele lance que o cara vai bater uma falta, ele passa desapercebido, dá só um totozinho na bola, o cara vem e chuta a bola pro gol? O marcador ali nem vê que o cara triscou na bola. O Criciúma faz muito isso. E outra, o Criciúma tem uma jogada que é perigosíssima, que o Goiás tem que ficar muito ligeiro. Muito difícil o Criciúma jogar bola na área de primeira. Vai bater um escanteio, é 2 jogadas. Ele rola a bola, outro vem e faz a jogada, outro jogador passa e cruza. Então assim, desmancha o sistema defensivo adversário. O Goiás tem que se ligar muito nisso, porque se tem uma forma que o Criciúma vai procurar o gol, é dessa forma. Principalmente com o centroavante. Tem o Nicolas que joga ali bem, joga na frente.
O Nicolas é um jogador muito agudo, que costuma sempre fazer gols, principalmente contra o Goiás. Depois que saiu daqui, toda oportunidade que ele tem, ele costuma cravar um golzinho aí. Então é isso. O Goiás tem que se ligar nas bolas aéreas, porque se conseguir encaixar a marcação ali, né? E evitar faltas na próxima área, evitar dar escanteio pro adversário, o Goiás pode sair com o resultado lá, né? Eu acredito. Eu tô com esse palpite, não porque o Goiás tem um time para ganhar do Criciúma, mas porque é um palpite, né? Tem vezes que a gente tá com aquele palpite na ponta da língua e nada faz a gente mudar. Então eu tô confiante em uma vitória, acredito em uma vitória de 1-0 aí, pode trazer o Goiás de volta pro campeonato. Espero que a torcida esmeraldina amanhã, nesse sábado, possa ter esse presente. Estarei acompanhando o Goiás como sempre, independente dos jogadores pipocas, né? Ficaram chateados aí com o Nilton, né? O Nilton jogou pipoca lá, rapaz, deu um peteco. Estão falando até de proibir o Nilton de entrar na Serrinha. Olha o que esses caras estão preocupados, meu amigo. Que coisa de fresco. Isso pra mim é coisa de fresco. Ah, desculpa, aqui tem pai de família, ninguém tá pipocando. Não tá pipocando caralho, tá pipocando sim. São pipocas. Tem que jogar bola. E o Nilton, pela primeira vez na vida, talvez o Nilton esteja certo, né? Talvez pela primeira vez o Nilton esteja de parabéns, né? Só tem pipoca esse time do Goiás. Jogador que ganha aí 300, 200, 150, 180 mil reais e tá preocupado com as palhaçadas dessa. No mais, galera, amanhã eu volto ou não, né? Dependendo da informação, se eu tiver escalação, vou trazer para vocês. Espero que o Goiás vença. Espero que o Goiás vença e a gente possa voltar pro campeonato, porque tá muito difícil aguentar a zoação desses caras aí, né? Principalmente pela situação do Goiás, que era praticamente um dos times da Série A e agora tá aí com o pezinho na Série B de 2026. Então é isso mesmo, galera. Acompanha na nossa página. Hoje tem boleiragem às 19h30. Peço a vocês que acompanhem, porque o programa hoje vai ser sensacional. Eu tô trabalhando normal hoje, feriado de Goiânia. Tem muita coisa para mim fazer, mas você que tá em casa, nos dê aí o prazer da sua audiência hoje às 19h30 até às 21 horas, com a apresentação hoje de Pedro Henrique Geninho. Para quem sempre reclama que só tem torcedor do Goiás lá no programa, tem hoje Pedro Henrique Geninho na condução do programa. Então, ó, não percam, hoje tem uma entrevista linda do Fernandão, onde o Fernandão fala sobre o que é o Goiás há 16 anos atrás. Ele traz para você o que era o Goiás lá, e aí você vai ter a sua percepção se mudou alguma coisa ou se realmente o Goiás ainda é a mesma instituição de 16 anos atrás. É exclusiva, você acompanha de forma exclusiva na Rádio Bandeirantes 98.7, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.